Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, cria uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Fala galera, fala indivíduos, estou passando aqui para fazer um convite para vocês para o nosso reta final do ProEnem, que começa na próxima segunda-feira, às 5h30 da tarde, com o nosso raio-x. O raio-x ele vai contemplar uma revisão super completa dos temas que mais caem na sua prova, e é uma oportunidade muito única que você tem de realmente entender a prova do Enem e revisar os temas principais. Então, aproveite o final de semana e eu espero você segunda-feira, 5h30. Estamos de volta, Leandrinho. É isso aí, Renan. Muito boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos e sejam novamente bem-vindos aqueles que já estavam aí assistindo a aula anterior. Para quem chegou agora, tá perdido, entrou aí pelo YouTube, não sabe onde está, não sabe quem eu sou. Eu me chamo Leandro, sou professor de Geografia e essa é a nossa segunda aula sobre impactos ambientais e é a 32ª aula de Geografia 2 que a gente vai ter aqui em 2024. Então a gente está completando ao todo, com essa aula de agora, 64 aulas de geografia voltadas para o vestibular e mais especificamente para o Enem. Parabéns a todo mundo que acompanhou, a todas ou a maioria dessas aulas. Eu tenho certeza que vocês vão chegar na prova muito, mas muito mais preparados do que a maioria absoluta dos outros concorrentes, dos outros candidatos. Mas para quem também está um pouco ansioso, para quem está um pouco desesperado, porque não assistiu a todas essas aulas e sabe que não assistiu a todo o conteúdo, calma, porque a gente está, como o Leandro Vieira falou, prontinho para começar o nosso reta final, que vai começar na semana que vem. Semana que vem a gente vai ter o nosso raio-x com aulas em que a gente vai trabalhar, cada professor, os 5 assuntos mais importantes de cada aula, de cada disciplina, cobrados na prova do Enem. Você vai ter semana que vem, na sexta-feira, por exemplo, uma aula comigo de Geografia 1, em que eu vou te falar quais são os 5 assuntos de Geografia 1 que mais caem no Enem. E depois uma aula de Geografia 2, em que eu vou fazer o mesmo, com os 5 assuntos que mais caem desse conteúdo. Vai ser uma semana inteira fazendo isso. Na boa, assim, é muito importante mesmo, tendo você assistido as 64 aulas do ano de Geografia ou não, assistir às aulas da semana que vem. Por quê? Porque é o momento em que você vai revisar um monte de coisa que você já esqueceu, que ficou para trás, e que você talvez aprenda um monte de coisa nova que você não captou ao longo do ano. É quando a gente pega e te dá o suprassumo, o ouro ali, que vai fazer diferença na hora da tua prova. E é só a primeira semana do reta final, né? Tem a outra semana que vai ser a semana em que a gente vai ter aulas super especiais com vários convidados que já passaram por aqui pelo ProEnem, por exemplo, em História. A gente vai ter a participação de uma galera muito maneira, como, por exemplo, o Rafael Chaves, o Marcelo Lameirão. Em Geografia, você vai ter a oportunidade, o privilégio de ter de novo uma aula com o Chicão, com o Thiago Feitosa, com o Léo Pascoal. Vai ter uma galera de outros tempos voltando para cá, especialmente para poder te dar a melhor preparação, tá? Então, eu, se fosse vocês, não perdia. Assim como eu, se fosse vocês, me ajeitaria na cadeira agora, porque eu vou falar de muita coisa importante aqui.
Eu lembro que impactos ambientais é, junto com o agronegócio, o assunto que mais é cobrado no vestibular. Ó, a Bia tá ali, Lameirão, o Lameirão, aquele maravilhoso, meu amigo querido, que eu não vejo há alguns meses, tá? Então tá aqui, ó, esporro público no Lameirão, você é um safado, você tava combinando de a gente fazer alguma coisa ó, há meses e tá naquela carioquice, não, vamos marcar, Lameirão agora é estrela. Vive viajando entre o Rio e São Paulo, ponte aérea, aí esquece dos amigos de 20 anos praticamente, tá aqui, ó. Tá aqui. Inclusive, se quiserem mandar esse vídeo pra ele, pode mandar, ó. O Leandrinho te deu um esporro, falou que você tá esquecendo dos amigos antigos, que você agora só quer saber de São Paulo, só quer ficar voando por aí. Tem que brotar por aqui pelo Rio também. Vamos que vamos? Semana passada, eu falei sobre impactos ambientais. E falamos sobre o quê? Eu te falei a definição de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável. Falei a origem desse conceito. Te expliquei quais foram as conferências ambientais mais famosas, a de Estocolmo em 72, a do Rio em 92, a de Kyoto em 97, a de Paris em 2015. Falei com vocês sobre o protocolo de Kyoto, sobre o Acordo de Paris, sobre o protocolo de Montreal, sobre o relatório do Nosso Futuro Comum. Falei um pouco sobre a questão da emissão de gases de estufa e das substâncias destruidoras do ozônio. E hoje voltaremos a falar um pouco sobre a camada de ozônio, sobre o efeito estufa e o aquecimento global. Mas para além disso, vamos ter outras questões ambientais para poder debater também. Ok? Vamos embora. Primeiro, eu quero que você preste atenção nessa imagem aqui. Por quê? Porque na hora da prova, você vai estar lá em contato com um texto. Você vai ter que identificar naquele texto de qual impacto ambiental ele está falando. E isso você pode identificar, seja por uma característica que você veja ali, seja por uma causa, seja por uma consequência, ou pelo tamanho do impacto, pela escala. Deixa eu te dar um exemplo. Uma ilha de calor é um fenômeno de abrangência geográfica limitada, que atinge uma escala local. Já o El Niño é um fenômeno de escala global, tal como o efeito estufa e o aquecimento global. Então, a depender do fenômeno em questão, pode ser que ele atinja uma área mais limitada ou o mundo inteiro. E saber isso é importante para você eliminar alternativas erradas. Assim como saber as causas. Se você souber causa, característica, consequência e formas para minimizar o problema ambiental em questão, você vai acertar 95% das questões, na boa, de verdade. Alguns fenômenos são causados pela ação da própria natureza. Até onde se sabe, o El Niño e o Laninha são fenômenos naturais. Agora, tem algumas questões ambientais que envolvem processos naturais agravados pela ação humana, como é o caso do efeito estufa. E há fenômenos que só acontecem por causa da ação humana, como é o caso das ilhas de calor e da chuva ácida. Tudo bem? Vamos lá, falar um pouco mais sobre a camada de ozônio? Essa é uma camada da nossa alta atmosfera, uma das várias camadas gasosas que a gente tem aqui no nosso planeta. E a camada de ozônio tem a importância de bloquear parcialmente a entrada de raios ultravioletas. Se não houvesse uma camada como essa, o que ia ter de gente pegando câncer de pele, nossa! O que nós íamos ter de mais calor aqui na Terra. Então a camada de ozônio é muito importante, porque ela ajuda a filtrar o excesso da radiação ultravioleta. Só que qual o problema? O problema é que a gente começou a emitir uma série de gases, dentre os quais os clorofluorcarbonetos, dentre os quais substâncias destruidoras do ozônio, que passaram a esburacar essa camada da alta atmosfera. E a palavra buraco nem é bom, tá? Buraco na camada de ozônio não é o ideal. Porque a verdade é que não tem nenhum buraco. O que eu tenho são alguns lugares onde essa camada de ozônio está menos espessa. Como, por exemplo, na Antártida. E por que na Antártida? Porque
O movimento de fluxos de ar da Terra tende a levar esses gases emitidos por geladeiras, por aerosóis, aparelhos de ar-condicionado para os polos, especialmente para o Polo Sul. Até os anos 80, praticamente todo aparelho de ar-condicionado, toda geladeira emitiam CFCs. Hoje em dia não. Hoje em dia, quando você vê comercial de ar-condicionado, comercial de geladeira, você vê eles informando, não danifica a camada de ozônio, não gera também gases estufa, usa o gás refrigerante R32 ou R41, que tem um baixíssimo grau de impacto para a atmosfera. Até porque hoje em dia pega mal, né? Você falar que não se preocupa com o meio ambiente. Então as indústrias estão sendo pressionadas a minimizar o impacto que provocam. E isso inclui substituir o gás CFC desses aparelhos eletrodomésticos por outros gases. Só que isso não aconteceu do nada. Isso é um reflexo da decisão tomada nos anos 80 pelo Protocolo de Montreal de criar metas para poder reduzir a emissão desses gases CFC. Então o fato é, a presença de ozônio na alta atmosfera diminuiu bruscamente ao longo da segunda metade do século XX, ligando um alerta para a comunidade científica internacional, o que gerou a reunião de Montreal, uma conferência na qual foi criado o Protocolo de Montreal. Protocolo de Montreal que objetivava reduzir a emissão de substâncias destruidoras do ozônio. Substâncias que incluem os clorofluorcarbonetos e outras, sendo que os CFCs são os mais famosos e mais importantes. Esse é um problema causado pela gente, causado pelo ser humano, que acomete o mundo inteiro, porque todas as áreas da alta atmosfera onde há ozônio foram impactadas e continuarão sendo impactadas pelos próximos anos, porque os gases que já foram emitidos continuam aí, gerando impactos. Só que como esse protocolo de Montreal foi bem sucedido e a indústria realmente quase que abandonou os gases CFC, a tendência é que pelas próximas décadas essa camada de ozônio consiga se recuperar e com isso a gente consiga efetivamente reduzir essa entrada de raios ultravioletas aqui na Terra, ok? Agora vamos falar do efeito estufa, que é uma outra coisa que tem a ver com a emissão de outros gases. Aqui, ó, o buraco na camada de ozônio foi causado pela ação humana. A existência do efeito estufa é natural. Só que esse fenômeno, que atinge o mundo inteiro ao mesmo tempo, está sendo agravado pela ação antrópica. Porque o ser humano, desde a primeira revolução industrial, está emitindo mais gases estufa. Falamos bastante disso na semana passada, né? Através do quê? De quais ações o ser humano está emitindo mais desses gases? Das indústrias, dos veículos, é a queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral, petróleo, o gás fóssil, que é o gás natural. É a atividade da pecuária, é a atividade da agricultura, tudo isso gera emissão de gases estufa. Aí você pensa, poxa, então vamos abandonar os carros convencionais e vamos a carro elétrico. Essa é a solução, né? Quem disse? Quem disse que os carros elétricos do Elon Musk, da Tesla ou os chineses da BYD são ecologicamente corretos? Depende muito. Por exemplo, se eu tenho um carro elétrico nos Estados Unidos, irmão, me desculpa, você não está salvando a natureza não. Porque a eletricidade que você vai usar para abastecer o seu carro foi produzida pela queima de carvão. Na China, a mesma coisa. Então, não dá para achar que eletrificar os carros é a solução para conter a emissão de gás estufa. É preciso pensar em qual é o modelo de geração de eletricidade que a gente vai utilizar. No caso brasileiro, não, porque o Brasil produz grande parte da sua eletricidade de maneira limpa, não gerando gás estufa, com usinas hidrelétricas ou então com painéis fotovoltaicos, ou então com os aerogeradores.
com as usinas eólicas, aí sim. Como é que eu posso usar um outro tipo de energia elétrica que também não polua a atmosfera? Energia nuclear. É o caso da França. Ué, mas energia nuclear? É energia nuclear. A energia nuclear é limpa no sentido de que ela não gera poluição atmosférica. Claro que ela tem outras várias questões envolvidas, né? O risco de acidentes, o lixo radioativo que é gerado, onde descartar aquilo ali. Mas emissão de gás estufa, isso ela não faz. Prossigamos. Ó, o Vipeb está comentando algo que eu concordo muito, que o etanol é um combustível muito interessante. Acho eu, inclusive, as vozes da minha cabeça dizem que no Brasil o que tende a pegar mais ao invés de carro elétrico é carro híbrido, movido a etanol e também a eletricidade, que é um modelo bem interessante, tá bom? Vamos lá. Tá ligado nesse termo aqui? O antropoceno? Essa é uma expressão que foi formulada para poder falar sobre o que o Prêmio Nobel de Química de 95 entendia ser um cenário novo no nosso planeta. Talvez você lembre das aulas de geologia. Na aula de geologia, eu falei para vocês que a gente tem uma escala geológica do tempo, lembra? Aí eu vou dividir a história do planeta em eras. O pré-cambriano, o paleozoico, o mesozoico, o cenozoico. Em períodos, como por exemplo o período terciário, o período quaternário. E em épocas, como o Holoceno, que é a época geológica mais recente, a atual. Ou melhor, na visão dele não. O Paul Crutzen, Prêmio Nobel de Química de 95, formulou uma proposição dizendo o seguinte: desde a primeira Revolução Industrial, o homem passou a ter uma capacidade de transformar a natureza num nível gigantesco. Passou a colocar no planeta uma quantidade enorme de indústrias, a criar e expandir cidades, a contaminar as águas, a poluir os solos, a alterar os rios, a mexer com a radioatividade. E tudo isso tem feito com que o planeta mude de maneira tal que ele não consegue se recuperar por conta própria. Então a verdade é, na visão dele e de muita gente que passou a concordar com as suas ideias, hoje vivemos numa outra época geológica, a época dos humanos, o antropoceno. Ou seja, na visão dele, são vários os sintomas que levam à conclusão de que vivemos no antropoceno. Tá aqui um PowerPoint clássico, né? Usado de uma outra maneira. Quais seriam então os sintomas de que vivemos uma época diferente, que o mundo está mudando pela ação humana? O que é que o ser humano fez que permite que a gente diga, o planeta agora tá como reflexo da nossa ação? Níveis absurdos de poluição atmosférica, mudanças climáticas rápidas, extremas, como a ocorrência de secas, a ocorrência de enchentes, acidificação de oceanos, crise hídrica. O Brasil agora está vivendo aquela que tem sido considerada a mais grave crise hídrica da nossa história. Olha isso, que loucura. Pouco depois de uma enchente catastrófica na região sul. A gente tem
é o ser humano o principal protagonista das transformações na Terra e, claro, depende de cada caso. Por exemplo, o ser humano não tem qualquer capacidade de influenciar em terremoto, de influenciar em maremotos, vulcanismo. Isso quem faz é a natureza. Mas o ser humano está influenciando o clima sim, e muito. Aí tem uma galera que fica, isso é balela. Na verdade, o que está acontecendo é a atividade solar hoje é maior do que tempos atrás e por isso a Terra está esquentando. Tem um cientista, entre algumas aspas, brasileiro aí, que mete esse caô há algum tempo. E aí, como sempre tem negacionista para poder defender esse tipo de ideia, ele ganha espaço. Ele reclama que ele não consegue espaço na universidade, não consegue publicar os artigos dele, claro, porque ele não segue a metodologia rigorosa que é exigida para produzir um artigo desse tipo e ser publicado. Então o artigo dele tem falhas. E aí os pares, os outros cientistas do corpo editorial das revistas, leem, veem que tem erro e aí dizem, não vai ser publicado. Acontece. É assim que funciona. Portanto, se você olha para a atividade solar nos últimos tempos, você vê que ela está praticamente igual. Teve um pico aqui nos anos 50, mas depois ela voltou a ficar mais ou menos igual a décadas anteriores. Só que a temperatura não para de subir. Então não dá para fazer uma correlação e dizer que é o Sol que está esquentando a Terra. O que está esquentando a Terra é a ação antrópica e a emissão de gases estufa através daqueles motivos que eu falei hoje e falei também na semana passada. Tá bom? E assim, gente, em relação ao negacionismo. Não vou falar o nome não, porque tu fica dando ibope pra essa galera, aí depois eles ficam mais famosos aí, né? Falando um monte de atrocidades. Ele é da USP. Tinha alguma popularidade. E sabe qual é a parada? Ele era especialista numa coisa e começou a falar bobagem sobre outra. Aí o pessoal mete, não, porque olha só, é um meteorologista da USP. Tá, mas ele não é especialista nisso. É igual tu chegar e falar, não, porque o Leandro Almeida falou, ele é professor. Tá, e se eu falar qualquer coisa aqui de física, meu irmão, sem nada de física? O que faz diferença a minha opinião, a minha fala? Com que autoridade eu posso falar sobre física? Nenhuma. Não, mas ele é um professor, dane-se. E daí? Não é do tema. Ou então, se é um professor de geografia. Eu, por exemplo, sou especializado em políticas públicas e em geografia urbana, que são as áreas onde eu fiz a minha especialização, meu mestrado, meu doutorado. Eu não estou habilitado a fazer análises profundas a nível acadêmico de outras áreas. Eu até posso comentar. Eu tenho noções boas sobre, mas eu não sou um hiper especialista naqueles assuntos. Então, sabe, existe muito mau caratismo em você pegar alguém que é uma referência em alguma coisa e botar essa pessoa para comentar outras. Aí o cara vira comentarista de tudo. É claro que ele não vai estar certo em tudo. Ou ele não tem embasamento para falar de tudo. E aí, infelizmente, essa galera vai ganhando popularidade, né? Enfim. O El Niño é uma outra coisa, não tem nada a ver com o aquecimento global até onde a gente sabe, até onde a ciência produziu resultados. O que se sabe é que o El Niño provavelmente é um fenômeno natural. E olha que estão pesquisando isso aqui há uns 30 anos já, tá? Mas não é fácil, é difícil mesmo você identificar a lógica de alguns processos. Até onde a gente sabe, ele é um fenômeno natural, que acontece onde? No Oceano Pacífico Sul. E provoca o quê? Alteração na temperatura, nas chuvas, causa seca, causa enchentes, no mundo inteiro. Olha aqui, a lógica do El Niño. Em condições normais, o que acontece no Pacífico Sul? Os ventos alísios... Vamos lá para outro quadro? Eu quero fazer mais um desenhozinho porco para vocês. Ó. Terra, linha do Equador e ventos alísios. Os ventos alísios se movimentam em direção ao Equador. Eles chegam aqui na região do Equador, formam a zona de convergência intertropical, provocam chuvas, mas eles estão aí, circulando, inclusive sobre os oceanos. E quando você tem vento passando por cima de um oceano, ele funciona como se fosse um ventilador ligado em cima de uma piscina. Imagina isso. Pegou um ventilador
ligou no máximo e botou em cima de uma piscina ali, ó, ele vai empurrar as águas superficiais. E aí, se o ventilador está empurrando a água superficial para o lado, ele abre espaço para que a água de baixo suba. E essa água de baixo é fria. Sabe o que é isso? Ressurgência. Lembra da aula de clima? Ressurgência é quando a água fria do fundo do mar sobe. Aí ela traz plâncton e traz peixe. Isso é uma maravilha para quem quer pescar. Acontece muito no Chile, no Peru. Por isso que lá se pesca bastante. Voltamos lá para o nosso outro quadro. Ó. Então, em condições normais, o vento alísio faz isso aqui, ó. E vai empurrando a água da superfície do Oceano Pacífico Sul na costa chilena em direção à Austrália. E essa água da superfície é mais quente do que a água profunda, né? Tá pegando sol nela, tá esquentando. Então, em condições normais, os ventos alísios levam a água quente para a Austrália e permitem que a água fria suba. Só que, de vez em quando, às vezes com intervalo de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, 7 em 7 anos, não tem regularidade não, tá? Acontece algo atípico. O que é esse fenômeno, algo atípico? Fenômeno é isso, né? É algo incomum. Por exemplo, teve um jogador brasileiro, já aposentado há algum tempo, um dos maiores da história do Brasil, cujo apelido é Fenômeno. Quem era o Fenômeno? Ronaldo. Era alguém que jogava de maneira diferente dos outros. Então o fenômeno é uma coisa incomum. O El Niño não acontece todo ano. Ele é um fenômeno climático. E esse fenômeno climático acontece quando, sabe-se lá por qual razão, os ventos alísios ficam mais fracos. Parece que a média de velocidade dos ventos alísios é de 15 metros por segundo. E aí, eles caem de velocidade para 2 metros por segundo. É como se eu pegasse e desligasse o ventilador. Aí a água quente para de ir para a Austrália. Fica parada aqui. A água fria não consegue mais subir. Consequência, aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Sul. Aí estão perguntando ali no chat, o Ângelo, né? Por que o nome desse fenômeno é El Niño? Eu vou te contar uma história bem esquisita. Tempos atrás, quando foram identificados os primeiros episódios de El Niño nos anos 80, 90, ele acontecia mais ou menos com uma regularidade, com intervalos de 3 em 3 anos. E ele começava sempre em dezembro. Aí o pessoal começou a identificar, caramba, por que de vez em quando, em dezembro, o Oceano Pacífico Sul começa a esquentar? E aí, estudando, eles identificaram que era um fenômeno e tiveram que dar um nome a ele. Qual nome você dá para um fenômeno que acontece em dezembro? Pô, vamos fazer uma homenagem para Jesus, né? Jesus não nasce em dezembro? Então o menino Jesus não nasceu em dezembro? Então bora chamar esse fenômeno de El Niño. Olha que loucura. Homenagearam com o nome de Jesus, chamaram de El Niño, um fenômeno natural que provoca desgraça no mundo inteiro. Que provoca chuva, que provoca calor, provoca estiagem. Uma homenagem meio controversa, né? E aí, por que Laninha? Vipep perguntou. Porque identificaram depois de algum tempo que rolava um fenômeno muito parecido, mas ao contrário. Que de vez em quando o oceano ficava era frio demais. Pô, então se o El Niño, já apelidado, já chamado assim essa época, é o nome que a gente dá para quando o oceano fica quente demais, vamos criar um outro nome para quando o oceano fica frio demais. Qual foi o primeiro nome que você acha que eles pensaram? Laninha? Não. Pensaram em anti-El Niño. Pô, El Niño esquentou. O contrário, anti-El Niño, né? Mas, cara, se El Niño era Jesus, quem é o anti-El Niño? É o capiroto. Aí pegou malzão, né? E aí, depois de um tempo, eles pararam de chamar de anti-El Niño. Eu li alguns artigos velhos que falavam, né? Ah, o fenômeno parece ser o oposto do El Niño. Vamos chamar de anti-El Niño. Mas depois o que pegou mesmo, e que ficou pra frente, até hoje, foi o nome Laninha. Tá bom? Tá aqui um mapinha pra você olhar, pra ver o que é que o El Niño causa no mundo. Um monte de problema. O Laninha
o Laninha também. No caso do Brasil, o que é que vai acontecer? Olha só, olha aqui, ó. Vou ceder mais para você ver melhor. Cadê? Seca norte e nordeste, chuva na região sul, calor no sudeste. Alguém, a Lorena, só piora. Pois é, né? Nós já poderíamos ter episódios como o da seca que acontece atualmente na Amazônia e das chuvas que aconteceram esse ano na região sul. Só que provavelmente a seca não seria tão forte quanto está sendo e as chuvas não teriam sido tão fortes quanto foram. Por isso que temos nesse momento uma combinação entre um El Niño forte mais os efeitos da mudança climática no mundo. A terceira consequência é o aumento do calor na região sudeste, porque a massa tropical atlântica que está aqui fica mais forte. Beleza? Essas são então as três principais consequências do El Niño no Brasil. E o Laninha? O que é? O oposto. O Laninha acontece quando os ventos ali ficam muito fortes. Saem de 15 metros por segundo para 22. É como se fosse um master ventilador turbo ali, ó. Empurrando as águas do Oceano Pacífico Sul para a Austrália. Aí o Oceano Pacífico Sul fica muito frio. Quem gosta? Os peixes. Quem adora? Os pescadores do Chile e do Peru. É peixe que não acaba mais. A ressurgência fica fortalecida. No Brasil, quais são as principais consequências? O oposto do que a gente tem quando acontece El Niño. Mais chuva na Amazônia, menos chuva na região sul, mais frio na região sudeste. E no centro-oeste não acontece nada? Acontece. Só que não são impactos tão fortes assim. Então, geralmente, o que te cobram no vestibular, e sempre o que te cobram no Enem, é saber dos impactos para esses três lugares aqui. Norte, sul e sudeste. Tudo bem?
Bora voltar para lá. Tá aqui o resuminho sobre o Laninha, cujas características eu já te expliquei. É de fato o oposto do fenômeno El Niño. E aqui tá uma curiosidade, o Enem nunca cobrou isso aqui, tá? Poucos vestibulares falam sobre esse assunto, mas eu resolvi mostrar para você ter uma noção do que se trata. Essa coisa de oceano se esquentar ou se esfriar de maneira incomum não é só no Pacífico não, tá? Por que se fala tanto Pacífico? Porque ele é o maior do mundo, maior oceano. Mudou meio grau aqui, já é caos no mundo todo. Mas também tem mudanças de temperatura no Atlântico, mudanças de temperatura no Oceano Índico. Quando acontece uma mudança de temperatura no Oceano Índico, a gente chama isso de dipolo. O dipolo pode provocar mais chuva na costa do Chifre da África e menos chuva na Austrália, quando é um dipolo positivo. E quando é o contrário, um dipolo negativo, chove mais na Austrália e acontece seca no Chifre da África, agravando um problema de desertificação que existe aqui. Agora, quando ele acontece desse jeito, o que você vai ver é na televisão um monte de notícia falando de incêndio florestal na Austrália. Tá lembrando de algum aí? Alguns anos atrás teve isso, uns 2 anos atrás. Um monte de matéria falando sobre gravíssimos incêndios florestais aqui na Austrália. Por quê? Por causa de um dipolo. Um dipolo do Oceano Índico. Um dipolo positivo. Calma. Precisa gravar isso aqui? Acho que não. Porque o Enem nunca cobrou. Claro, nada impede que ele cobre. Mas até agora nunca foi assunto de nenhuma questão. Mas estou te apresentando por desencargo de consciência. Tá bom? Bora fazer uma questão. Polo Norte em 2100. Ó, gente. Ó os pinguinzinhos aqui, coitado. Sertão do Nordeste? Não, Polo Norte. E aqui 2 indígenas conversando. E aí um deles diz: pai, agora que consegui crescer, entendo porque precisamos de cesta básica para sobreviver. Qual é a lógica de uma questão que traz 2 imagens de locais completamente distantes? Uma região próxima ao Equador e uma área muito longe, no Polo. Mostrar que esses fenômenos estão correlacionados. Tudo bem? Então, reunindo-se as informações contidas nas 2 charges, infere-se que... Dá uma lida aí, que eu estou olhando para ver se tem alguma dúvida. Saldão Brasunic é show! Outubro é aqui! Até sábado no app, coração da alcatra ou filé de costela maturada, peça quilo R$ 44,98. Saldão Brasunic! Aí o Nicolas perguntou, o Laninha vem depois do El Niño? Não necessariamente. Você pode ter 2 El Niños seguidos, você pode ter 2 Laninhas seguidos. Não tem essa obrigatoriedade, tá? De ter El Niño tem que ter Laninha. Costuma ser, mas nem sempre. O Renan respondeu, letra D, o Osmar também. Essa foi do Enem, uma questão do Enem de alguns anos atrás, gabarito letra D. A destruição de florestas tropicais, o desmatamento e as queimadas, acabam sendo causas para o aumento da temperatura em áreas distantes, como por exemplo os polos. Beleza? O Medrozinho perguntou, chifre de quem? Quem é esse corno? É a África. Inclusive chamo isso, tá? Em português de Portugal, o pessoal chama isso aqui de corno ou corno da África. É que a gente não usa muito essa palavra, corno, né? Só para falar dos cornos mesmo, de quem já foi corno. Então o chifre ou corno da África é essa parte onde eu tenho a Somália, o Djibouti, a Etiópia, o Quênia, que sofre bastante com a desertificação. O Caio perguntou do smog, vou falar daqui a pouquinho sobre o smog. Antes, mais uma questão. Processo natural, opa, não pode ser ilha de calor. De aquecimento e manutenção das temperaturas da Terra e que pode ser intensificado pelas atividades humanas. Pô, já foi, né? Efeito estufa. O efeito estufa é o processo natural. A intensificação dele que provoca o aquecimento global. Então, rapidinho,
conseguimos encontrar aqui a nossa resposta. Próxima questão, questão 3. El Ninho. Ninguém sabe muito bem o que desencadeia um El Ninho. Mas hoje, a gente sabe, graças aos satélites, mais ou menos quando ele começa a se formar.